A paz do Senhor. Hoje a palavra está no livro de Jonas, capítulo 4, versículo 1. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboeira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da baboeira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, a qual feriu a baboeira, e ela se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da baboeira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tivesses compaixão da baboreira, da qual não trabalhaste, nem a fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Amém? O que o Senhor quer nos ensinar hoje com essa palavra é algo que nós temos que estar sempre vigilante com nós mesmos. Por quê? Se você que não conhece a história de Jonas, você leu a história desde o começo, você vai entender, é uma história pequena, né? E você vai reparar que a história de Jonas, ela tem começo, mas ela não tem fim, né? Por quê? Por causa que Deus conhece o nosso coração. Uma coisa é certa: quando a pessoa é chamada pelo Senhor Jesus Cristo, como eu e você fomos escolhidos para ser salvos, para ser merecedor da coroa da vida, nós temos que obedecer e fazer a vontade do Senhor. E não é da nossa maneira, mas é da maneira que Ele quer. E você vê aqui que Jonas, ele foi chamado para pregar em Nínive o arrependimento. Só que o povo, que se não viesse, se o povo de Nínive não desse, não se arrependesse, Deus ia destruir a cidade. Só que como o povo se arrependeu, diz aqui a palavra que Jonas ficou desgostoso, ó. Mas desgostou-se Jonas extremamente e disse: ficou todo ressentimento, e ficou todo ressentimento. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isto o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso que preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor que me é morrer do que viver. Você vê aqui, ó, que Jonas, o que ele queria? Como ele foi chamado por Deus para pregar, para fazer aquele povo de Nínive, que Deus ia destruir a cidade, que era uma cidade pecadora, mas o povo se arrependeu,
e Deus tirou da mão dele que não ia fazer mais aquilo, aí Jonas ficou irritado. Queria, e começou, falou, não, então tira minha vida, que Deus é esse que fez, me usou, fez eu passar vergonha e não matou esse povo, não quero mais viver, antes eu estivesse morrendo. E assim é muitas pessoas. Às vezes a pessoa recebe as bênçãos do Senhor, mas não agradece a Deus. Tem pessoas que têm vergonha de falar que é de Jesus Cristo. Tem pessoas que têm vergonha de falar que acreditam em Deus, principalmente nos dias de hoje. Pessoas que vão no embalo de pessoas que têm um poder aquisitivo maior, ou uma pessoa que é artista, que é famosa, se ela fala que ela acredita no Deus da maneira dela, um Deus de amor, um Deus que tudo aceita, e ela vai no embalo. E hoje a palavra do Senhor está nos alertando para mim e para você. Nós temos que ter um coração firme na presença do Senhor, porque a nossa opinião para o Senhor não tem validade. O que tem validade é a palavra dele. Se ele diz ir para a direita, nós temos que ir para a direita. Se ele diz para a esquerda, nós temos que ir para a esquerda. Se você recuar e você não for, aí você sim está recuando e fazendo a sua vontade. Aí sim você tem que se arrepender, porque se você não arrepender, você vai para o inferno. É fato e objetivo, porque quem desobedece a Deus, o desobediente, obstinado, não herdarão o reino de Deus. Então é necessário eu e você termos um coração voltado ao Senhor, ser um coração transformado no Senhor, mesmo que isso muitas das vezes não agrada a você, mesmo que isso está indo contra o que você acha, o que você pensa. Porque às vezes você está vendo escândalos dentro de igreja, pastores, mas isso, se você conhece a palavra, você estaria dando glória a Deus, porque isso está escrito aqui, e isto vai acontecer. Se está escrito e vai acontecer, então a tua salvação é certa. Então, sinal que se você continuar firme na presença do Senhor, se convertendo, mudando o teu coração, fazendo a vontade do Senhor, você vai viver eternamente com Ele. Caso contrário, você vai viver eternamente no inferno. É assim a palavra. Então, muitas das vezes o que acontece, você está vendo uma situação difícil e você murmura, questiona, reclama. Não, você já agradeceu? Quanto tempo faz que você não agradece a Deus pelo ar que você está respirando? Por eu e você estarmos aqui, nós temos que dar glória a Deus, porque nós estamos mais um dia de vida acordado, despertando para glorificar o nome do Senhor. E às vezes você está agindo igual Jonas. Deus chamou Jonas para pregar o arrependimento em Nínive. Era para ele estar contente, porque se ele estivesse contente, glorificando a Deus, a história dele teria fim. A história de Jonas não teve fim, você pode reparar. Deus fala e acabou. Não fala o que aconteceu com Jonas, as maravilhas que Jonas fez. Só fala o que Deus mandou, a desobediência e o pouco caso. E muitas das vezes você está da mesma forma. Você está fazendo a obra do Senhor de qualquer maneira, relaxadamente. Entenda algo. Se você não faz o melhor para Deus, Deus não dá o melhor dele para você. Não fica nessa ilusão. Não fica na ilusão. Deus é bom, Jesus Cristo é bom, mas é justo. É justo. Jesus Cristo morreu e padeceu na cruz por você. Ele salvou a tua alma, salvou a minha alma, que nós éramos cativos do diabo. Você que era preso, você que era escravo do diabo, você foi liberto porque você conheceu Jesus Cristo. E agora você está fazendo a obra de qualquer maneira, buscando a Deus de qualquer maneira. Você está se achando que já está salvo e você trata as pessoas como de qualquer maneira. Abra seu coração, atenta para essa palavra. Porque você está ficando igual Jonas. Deus mandou Jonas ir para um lugar, ele não quis. Deus mandou ele fazer, ele fez, mas quando fez de mau grado. E aqui se rebelou, porque aqui mostra a verdadeira face que Jonas é. E assim Deus está falando para você, que você está mostrando a verdadeira face que você é para o Senhor, pelas suas atitudes, como você trata o seu irmão, a sua irmã, como você trata a palavra do Senhor. Então comece a se converter, comece a mudar a tua história, porque você vê aqui que Jonas preferiu a morte, porque aquele povo foi salvo, porque o coração dele era um coração obstinado, não era um coração transformado. E você vê aqui, e olha só como que Deus sabe para não haver injustiça, de que a pessoa tem um coração obstinado. E fez
o Senhor Deus nascer uma baboeira, a baboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da baboreira. Você vê, ó, quando estava para ele, de benefício para ele, glória a Deus, aleluia. Quando não vem a palavra, quando não vem o benefício para ele, o que ele fez? Ele se aborreceu, ele ficou amargurado, desejava a morte. E assim é você. Você vai na igreja para ouvir o que você quer, e quando você não ouve o que você quer, você fica indo atrás de pessoas para falar o que você quer. Acorda, desperta, porque não é Deus que está contigo, não é Deus que está falando através de ninguém, porque Deus fala onde você está, usando aquele profeta para falar contigo, aquele pastor que está ali para falar contigo, e você não está dando ouvido. Então desperta, porque você está igual Jonas, um coração obstinado, um coração não transformado, mas sim transformado pelos teus desejos, a tua vontade. E você vê que Deus, ele, como falei aqui, ele conhece o nosso coração e sabe, e ele é justo e vai mostrar para você agora aqui como que você está um coração obstinado. Você vê que Deus fez a baboreira para Jonas e ele ficou todo contente, né? Poxa, ficou em extremo alegre, ó. Mas Deus, e olha o que ele escreve aqui, ó, mas Deus enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a baboreira, e essa se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da baboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? Aqui, ó, esse aqui é o ponto. E aí o que acontece? Quando a pessoa tem o coração obstinado, ela não aceita a repreensão. Aí sabe o que ela faz? Ela sai da igreja onde está congregando, onde Deus tem abençoado, onde Deus abençoou a família dela, porque ela já deu, né? Porque ela já tem o orgulho, ela conhece toda a palavra, né? E aqui o Senhor está dizendo para você, você tem o coração obstinado, você precisa se libertar disso. Você está convencido espiritualmente, então desperta. Se entrega a vida 100% para o Senhor Jesus Cristo. Para de ficar querendo achar que conhece a palavra, sendo que você não sabe o dia de amanhã, só pertence a Deus. E como você fala que conhece a palavra mais do que todo mundo, sendo que a palavra é renovada dia a dia, para cada dia ela vem uma palavra diferente, para que nós possamos viver aquele dia em cima da palavra. Acorda. Você vê que Jonas aqui, quando estava a baboeira colocando sombra, estava alegre, feliz. Quando ela morreu, queria desejar morrer, ainda chega ali, Deus falou e ele questionou, porque quem tem o coração obstinado, quem acha que sabe tudo, tem sempre uma desculpa para problema quando faz errado. Então para disso, assuma a tua posição, seja verdadeiro cristão, seja verdadeira cristã. Não fica colocando a culpa em terceiro, sendo que você que precisa ser transformado, porque a salvação é individual e o Senhor está dando a oportunidade através dessa palavra para você despertar. Olha o que você faz, olha pelas suas atitudes. Olha como você trata o seu irmão da igreja, sua irmã, seu vizinho, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo. Olha como você trata seus filhos. Com prepotência, com orgulho, com rancor, com raiva, com ódio, obstinado, duro, querendo impor para cada um deles servir a Jesus Cristo, sendo que você por dentro é igual sepulcro caiado. Você está igualzinho sepulcro caiado, bonito por fora, mas oco por dentro. Você é aquele mausoléu bonito assim, mas por dentro é oco, não tem nada. Para de ficar na aparência. O Senhor está dando uma oportunidade para você despertar, que essa palavra é para ti, você sabe disso. Deus tem a bênção na mão para te dar,
Mas ele não libera enquanto você não mudar o seu coração, porque se liberar essa bênção para ti hoje, você vai se dispersar e você nunca mais voltar para o caminho do Senhor. Então começa, abra seu coração, se arrependa, peça perdão para Deus, muda. Fala para o Senhor que você se arrepende de coração mesmo e entrega a sua vida para o Senhor. Porque como Jonas você é, como Jonas você age. Jonas conhecia a palavra, ele sabia quem era Deus. Você vê que nós vemos no começo que ele sabia que Deus era bom, misericordioso e ia perdoar. Ele conhecia Deus. Porque Deus não chama aquele que ele não conhece. A obra do Senhor Jesus aqui na terra, as obras do Senhor Jesus só funcionam graças àquelas pessoas que Deus tem tocado no coração para ajudar. Você está com o coração tão obstinado, você vai só no barulho das pessoas que falam, que não conhecem a Jesus. Elas dizem que conhecem para te enganar. Sabe por quê? Porque quando você ouve a outra pessoa que não tem um chamado do Senhor, então sinal que você não teve um coração transformado. Sabe por quê? Porque você não tem um discernimento de espírito ainda. E aí a pessoa fala assim, ela critica pastor, ela critica dízimo, ela critica oferta, ela critica tudo. E você vai no embalo dela. E mal sabe você que ela está trazendo maldição pela boca dela. E você está levando essa maldição junto com você. E você conhece a palavra. E o Senhor está te alertando até a mim também, para que nós possamos ficar sempre ligados na palavra. Mesmo se nós não gostarmos de fazer, nós temos que ir lá fazer com todo amor, com toda a fé, com toda a certeza, porque nós estamos fazendo para o Senhor Jesus Cristo. Porque não importa o que a nossa carne pensa, o que importa é que o nosso espírito vai agradar ao Senhor, é isso que importa. Outra coisa aqui, ó. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim se enfade por causa da baboeira? Ele disse, é justo que me enfade a ponto de gerar a morte? E disse o Senhor, tivesse compaixão da baboeira, da qual não trabalhastes, nem a fizesse crescer, que numa noite nasceu e numa noite padeceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Você vê aqui, ó, e além de tudo, o que acontece? Você ainda reclama para Deus que você não está sendo abençoado, mas você não tem um coração transformado. Jonas reclamava para Deus que não foi ele que fez a babodeira. Não foi ele que fez. E ainda assim ele reclamava. Queria morrer. E o que Deus fez de amor, que se arrependeu, ele queria morrer, porque ele passou vergonha. Não, eu passei vergonha, eu falei, não adiantou nada, você não fez. Acorda. O Senhor está dando mais uma oportunidade. E o Senhor está ensinando também para mim e para você, que nós devemos vigiar o nosso coração, porque todo dia é um dia renovado do Senhor. Todo dia é um dia que nós temos a oportunidade de mostrar o nosso amor para o Senhor, então faça isso. Todo dia é dia de nós errarmos, pecarmos, mas se arrepender amargamente e pedir perdão para Deus e não voltar a pecar e errar. Todo dia nós temos a oportunidade de fazer um coração transformado para o Senhor. Então aproveita. Hoje você está vivo para que você venha ter mais um dia de oportunidade para ser um coração transformado, para ser merecedor da coroa da vida. Hoje é mais um dia que o Senhor dá de vida para cada um de nós, para que nós possamos não buscar para o nosso eu, não. Pelo contrário, o nosso eu tem que morrer e a glória do Senhor Jesus Cristo resplandecer sobre nós. Então o Senhor nos dá mais um dia de vida para que nós possamos aprender dele a palavra, como hoje ele está nos ensinando. Então desperta, vigia seu coração, porque às vezes você acha que você está com o coração correto na vontade do Senhor, mas você está com o coração igual Jonas. O que convém para ti, quando está indo tudo bem, glória a Deus. Quando está indo mal, você reclama e murmura. Mas você não ora mais, você não jejua mais, você não lê a Bíblia, você não tem compromisso com o Senhor. Por quê? Porque é tanta luta, né? Acorda,
porque o Senhor está te dando mais uma chance, mostrando para você, testando a tua vida, o teu coração, para ver aonde está. E você não está sendo aprovado por isso. Volte para o Senhor, se arrependa, peça perdão para o Senhor, comece de novo. Essa é a palavra para ti, essa é a palavra para mim. Se você está ali desanimado, triste, murmurador, reclamador, se arrependa, peça perdão, Senhor, vamos começar de novo, me perdoa a minha fraqueza, eis-me aqui, me ensina a te adorar. Aí você vai ver sim a glória do Senhor na sua vida. Caso contrário, você vai continuar catimbando, 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 tropeçando, tropeçando, e você não sabe por quê. E se você não despertar, e se você morrer hoje, você não vai ser merecedor da coroa da vida. Amém? Abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Não esqueça, se arrependa e peça perdão para Deus, e você vai ver a glória do Senhor na sua vida e na sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.